viralizado na internet vídeos onde as pessoas apresentam seus projetos, apresentam suas casas, suas edições dessa forma que eu estou te mostrando aqui e da forma com que você viu no começo do vídeo. E muitas pessoas, principalmente os clientes do Idral, ficam em dúvida, pô, como que eu posso fazer isso dos meus projetos também? E nesse vídeo eu vou te mostrar, sem enrolação, de forma simples, como você consegue chegar nesses resultados. Eu já vou te adiantando, é um processo simples usando a inteligência artificial, mas que em alguns momentos ele se torna um pouco trabalhoso, mas eu vou detalhar aqui esse processo com você do começo ao fim, desde os conceitos iniciais para a gente fazer esses vídeos até o resultado final. E para dar início, eu quero te explicar o primeiro conceito que a gente tem aqui, que seria a IA que a gente vai usar para isso. Você pode usar aqui, e a gente recomenda que você use duas IAs principais, as duas são da Google, que é o Nano Banana Pro e o Veo 3. Você tem essas ferramentas disponíveis dentro do Idral, mas como são umas ferramentas mais avançadas, eles vão estar disponíveis apenas no plano pago. Vocês vão ver também que o custo para fazer essas imagens, esses vídeos, acaba sendo um pouco alto. Por quê? Porque as ferramentas como o Google, Nano Banana, enfim, elas também acabam sendo um pouco caras para você chegar nesse resultado. Mas, dependendo do teu objetivo, vale super a pena você fazer essas transições, porque o resultado fica muito legal. Mas bora lá. Se eu selecionar aqui, ó, imagem e texto, já consegue ver como funciona a criação de vídeos com o Veo 3. E o que ele está pedindo aqui? Ele vai me pedir o meu frame inicial e o meu frame final. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, essa imagem dessa casa e também colocar essa outra imagem, o que eu vou estar falando para ele? Ó, eu quero que você comece o meu vídeo com essa imagem e termine ele com essa imagem aqui. E aí o processo, que pode ser 4 segundos, 6 segundos ou até mesmo 8 segundos de vídeo, ele vai criar esse vídeo e ele vai fazer essa transição. No meu caso aqui é uma transição muito simples, onde que ele vai pegar a câmera e vai girar ela para chegar próximo à última imagem. Então, seguindo essa linha, a gente já vai conseguir entender como que é feito esses vídeos. Basicamente, eu tenho um frame inicial, que aqui ó, eu estou detalhando o processo que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Basicamente, olha só, eu começo com a minha imagem inicial, que pode ser essa aqui, e eu mando ele fazer um vídeo entre essas duas cenas. Feito isso, agora eu pego essa imagem aqui, eu vou tratar como... Esse aqui foi o nosso first frame e esse aqui foi o nosso last frame, né? O primeiro e o último. Agora, aqui ela vai ser o first frame, a gente vai fazer a transição usando IA e esse aqui vai se tornar nosso last frame. Aí depois eu pego aqui, transformo essa aqui no meu first frame e aqui o meu last frame. Dessa forma eu vou criando meu vídeo, ou seja, começa com essa imagem, aí termina com essa. Depois começa com essa imagem aqui, termina com essa. Da mesma forma, começa com essa e termina com essa. E aí eu vou criando todas as minhas transições. E uma coisa que vai ajudar muito usando a inteligência artificial é que você mantenha coerência nas tuas imagens. Então olha só, percebe que as alterações aqui sempre são únicas, ou seja, eu tenho a minha imagem e eu renderizo ela. Aí eu faço a transição da renderização. Depois eu tenho a minha mesma imagem, a minha casa, e eu mudo o ângulo dela. Percebe que o carro fica no mesmo lugar, né? Tudo fica no mesmo lugar. Aí aqui eu tenho um zoom da sacada. Olha só, então eu pego essa cena aqui, essa localização, e dou um zoom para cá. E aí a IA vai fazer aquele zoom. E depois eu posso voltar, ou seja, aqui eu já faço uma edição de vídeo mesmo, não vou usar inteligência artificial. Eu faço uma edição de vídeo para voltar para esse frame e aí a gente desse frame joga para esse. A gente faz essa transição mostrando o carro. E aí eu faço a volta de novo. Eu volto para cá e a partir daqui eu vou para a próxima, certo? Aí da próxima eu vou ter que voltar para cá de novo. E aí daqui eu jogo para essa cena. Enfim, talvez tenha ficado um pouco complexo esse processo, mas eu quero que você entenda essa criação de um roteiro da tua cena, para que no momento que você for desenvolver os vídeos, e você vai perceber que os vídeos eles têm um custo. Então você não pode perder tempo, né? Não pode perder ali a geração desse vídeo sem ter um planejamento antes. Então eu recomendo que você faça esse planejamento, faça a leitura das imagens. E aí eu vou te mostrar aqui como que a gente fez essas imagens também, que eu tenho aqui ó, no meu histórico, todo o passo a passo que eu fiz para chegar nesse resultado. E eu vou te mostrar eles aqui. Olha só, eu comecei, acredito que nessa cena aqui, olha só, eu comecei aqui pedindo para a inteligência artificial renderizar meu projeto. Eu mandei essa imagem aqui, que é o print que eu mostrei para vocês aqui, e aí pedi para o Nano Banana Pro renderizar meu projeto dessa forma aqui. Feito isso, feita essa renderização, eu já fui para realizar os ajustes, eu já fui fazendo os próximos frames. Então aqui eu pedi para ele fazer alguns ângulos, olha só, ele fez o meu ângulo aqui, só que eu não pedi para ele manter o carro, então ele colocou o carro
na frente da cena, mas eu queria que o carro ficasse na rua. Então eu fiz aqui um novo chat, sempre resetando o chat para mostrar para ele que eu queria que o carro ficasse na minha rua. Aí aqui, ó, então faça esse render em um ângulo à frente da casa, reto, mantenha o carro na rua e altere apenas o local onde a foto é tirada, movimentando a câmera. Aí ele me deu essa imagem aqui, ele movimentou a cena. Talvez eu tenha colocado um prompt meio preguiçoso ali. Eu falei para ele assim, não é assim, né? Você precisa movimentar a câmera. Aí sim ele me deu o meu resultado. Feito isso, eu fui para as próximas cenas. Pedi para ele fazer um detalhe da vegetação, ele não fez, eu mostrei aqui o local. Aí ele foi fazendo, enfim, essa conversa aqui com a inteligência artificial é o processo onde a gente vai criando nossa imagem. Depois, eu pedi para a IA fazer o meu detalhe aqui, que é a imagem do detalhe que a gente fez. E aí, enfim, eu fui detalhando até chegar nos resultados que eu queria. Aí, olha só, uma coisa legal que eu fiz. Eu vim aqui no Pinterest e coloquei aqui, ó, 3D, ilustração, arquitetura. E aí ele foi me dando diversas ilustrações aqui de arquitetura de diferentes formas. E, enfim, você consegue ter aqui um repertório gigante de ilustrações 3D, ilustrações realistas, ilustrações cartoon, e você consegue realmente buscar referências do que você quer fazer com a tua cena. No meu caso, eu achei, acho que essa aqui, essa ilustração. Mandei pro Nano Banana, falei para ele, ó, essa aqui é a minha casa, essa aqui é a referência, faça uma ilustração de planta explodida dessa imagem conforme a referência que enviei. E aí ele fez a minha ilustração aqui, eu esqueci de pedir na resolução que eu queria, 16:9, e aí ele gerou aqui na resolução que a gente queria. E olha só, dessa forma, usando o Nano Banana, a gente fez cada cena, cada frame do nosso vídeo, dos nossos vídeos, na verdade. E agora eu vou mostrar para você na prática como que a gente faz cada etapa do vídeo, detalhando o processo. Bom, e para a gente fazer esse vídeo, nós vamos aqui então, eu vou voltar aqui para mostrar para você, nas IAs externas do Withdraw, vamos aqui usar o Véu, você clica aqui no Véu 3, imagem e texto, e a gente vai começar aqui um processo de adicionar nossas imagens. Eu posso arrastar aqui de baixo as imagens, então eu vou pegar, puxando, já não vou ter a minha imagem antes, então vou puxar daqui da minha área de trabalho mesmo, vou colocar aqui, ó, o meu primeiro frame, a minha imagem do 3D, e o meu last frame, a imagem renderizada. E agora, olha só o prompt que eu vou colocar. E vale lembrar que essas IAs são IAs humanizadas. Então eu posso conversar com ela, dando os detalhes necessários de uma forma mais humanizada. Eu não preciso ficar usando termos técnicos para que essa imagem seja feita. Então uma coisa que eu vou fazer aqui é escrever. Olha só o prompt que eu coloquei. Faça a transição da imagem em um modelo irmãos à obra, com cada elemento chegando de um lado e compondo a imagem final. Aqui, você tem que ser muito inteligente na hora de escolher a duração. Eu sei que essa cena aqui, ela não dura tanto, porque ela não tem movimento de câmera. Então 4 segundos já tá tranquilo. Eu vou colocar aqui 4 segundos e vou colocar para gerar o meu vídeo. Vou confirmar. E aqui, vai depender da IA do Google, o prazo aqui. Às vezes pode ser até demorado, assim, demorar 2 minutos, 3 minutos para fazer um vídeo. E aí você faz isso aqui, tem que ter ali, colocar uma... Você tem que ter outra coisa para ir fazendo durante esse processo, porque aí você manda para a IA gera o teu vídeo, gera a imagem que você quer. Após isso, você volta, confere se deu certo, aí já coloca o próximo frame. É igual fazer renderização na arquitetura, só que você não precisa deixar o teu computador parado ali renderizando. Olha só, pessoal, o nosso vídeo aqui foi feito e percebe que a IA já gerou a animação. Olha só, first frame, last frame. O que ela fez? Ela fez a transição entre a imagem. Gostei desse resultado aqui, não vou prolongar muito. A gente já vai para o nosso próximo vídeo, nossa próxima cena. Percebe que ela gerou esse vídeo com áudio, tá? É característica do Véu 3. Até mesmo em alguns momentos ele gera uns áudios que não fazem tanto sentido. Às vezes ele coloca umas falas no meio. Então por isso que o áudio a gente normalmente faz depois, tá? Depois a gente adiciona uma música, adiciona alguns efeitos de transição. Enfim, isso a gente vai ver no momento da edição ali. Beleza, eu já baixei aqui meu vídeo. Vamos seguir para o próximo frame. Fechar aqui, aí o que a gente vai colocar, olha só, agora a gente vai trazer essa imagem para o Fish Frame e vai colocar o próximo frame. Então eu vou apagar aqui, vou colocar essa imagem aqui e aí vou colocar essa outra imagem para a gente fazer a transição. E o que eu quero aqui? Pô, uma coisa muito simples. Olha só, faço um movimento de câmera simples com a câmera andando para a direita até chegar no local final. O pessoal aqui no Withdraw fala que eu sou meio preguiçoso para fazer prompt, mas eu faço os prompts aqui que vem na minha cabeça. Claro que com a noção que eu já tenho, mas basicamente é descrevendo. Se você tem alguma dúvida de como fazer esse prompt, você pode clicar aqui, ó. Ele te dá algumas ideias do que fazer aqui, qual o tipo de transição que você consegue fazer nesses processos. Aí eu vou clicar aqui para ele gerar meu vídeo. Nossa transição aqui foi feita. Olha só, ele fez do jeito que a gente queria.
certinho. Esse era o resultado que eu buscava. Realmente apenas uma transição de imagem. Vamos pro próximo frame. Vou baixar essa imagem. Olha só. Vou colocar o que era o meu last frame antes no meu freeze frame. E agora, qual vai ser a transição que eu quero? Pensando em fazer algo mais fácil, eu vou fazer a transição. Não, vou primeiro fazer a transição aqui com o zoom que a gente vai ter. Depois a gente faz de clima. E aí a gente vai fazendo os movimentos. Vou fazer somente esse prompt. Faço um zoom na cena até chegar na sacada em destaque. Pronto. Vou deixar aqui em 4 segundos também. E vou clicar para gerar. Olha só, pessoal, tá aqui feita a nossa transição. Eu sempre esqueço de mutar o vídeo aqui, então vocês ficam escutando, mas ficou perfeito. Até eu pensei que ia demorar um pouquinho mais pra gente chegar nesse resultado. Nesse momento você tá falando assim, pô, mas e a volta? E eu já vou dar o spoiler aqui, no editor de vídeo, a gente vai colocar o vídeo em reverso. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar perto da cena e vai voltar. Então, dessa forma aqui, a gente economiza ali uns créditos, porque eu consigo fazer o frame voltando, só dando um reverso no vídeo. E vocês vão ver que fica muito perfeito. Então eu vou baixar essa cena aqui e bora pro nosso próximo frame. Então, só exemplificando, né? Se eu quisesse fazer a volta aqui, né? Sem um editor de vídeo, eu teria que colocar aqui a minha imagem e aí colocar a cena final. Ele ia fazer a volta, né? Da câmera. Mas não é necessário, porque é só a gente pegar aquele vídeo e inverter ele e aí ele já vai fazer a volta sozinho. Então, para a gente seguir aqui, agora eu vou fazer essa abertura aqui. Bora fazer aqui já vai ser um pouco mais complexo o prompt, porque percebe que a alteração é muito grande. Então eu tenho que cuidar aqui no que eu vou escrever, para que a IA não viaje muito, sabe? E olha que incrível essa imagem, que ela fez certinho a nossa explosão aqui. Claro que o interior talvez não esteja certo, bem provável que não é o correto, mas os detalhes aqui da fachada ficaram idênticos ao que realmente é o projeto. Olha só, sacada aqui, enfim, ficou muito bom mesmo essa imagem aqui explodida. E vamos ver se a IA vai conseguir chegar no resultado que a gente quer. Eu vou colocar agora 6 segundos para a gente ver o quanto a gente consegue aperfeiçoar esses resultados. Aconteceu o que eu imaginava, a IA ela não tem esse conhecimento para fazer todas essas transições, porque percebe que ela teria que, olha só, ela teria que, primeiro, mudar a cena, mudar o ângulo da câmera, colocar um pouco mais de lado, aí teria que abrir o teto, abrir o segundo pavimento, então, para aí sim transformar naquela imagem que a gente tem, e isso de certa forma é um pouco mais complexo, a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui. E sendo sincero, vamos usar sim. Vamos fazer dessa forma aqui, porque no momento da edição, esses momentos aqui são muito rápidos. Então a gente consegue contornar. E também para não ficar gastando muitos créditos aqui, você consegue reaproveitar esses vídeos que não saem da forma que você queria. Mas enfim, bora para o próximo resultado. Vou baixar esse vídeo. E aí o que a gente vai fazer? A transição de clima, ok? Vamos fazer a transição de clima. Ou não. Vamos fazer o zoom no carro. Eu vou fazer aqui o zoom no carro, olha só. Pronto, faça um zoom no carro que está estacionado na frente da casa, dando destaque para ele. Percebe que eu não gosto de escrever aqui, faça transição. Quando eu falo faça transição, normalmente, pelos meus testes, pelo menos, a IA tende a fazer aquelas transições que não são tão realistas, que aí ele pega e faz um corte seco, igual a gente teve no anterior, onde ele, beleza, fez uma transiçãozinha ali, mas no final ela fez um corte, fez um esmanhecimento ali, que a gente chama de edição de vídeo, e eu quero evitar essa palavra para que a IA tenda a não fazer esse aspecto. E aí eu faço um zoom, porque zoom no carro é algo simples. Pô, ela vai fazer um zoom no carro e vai mudar a câmera. Bem simples, bora ver o nosso resultado. Olha só, esse carro aqui já não deu muito certo o zoom dele. Mas percebe que a nossa transição aqui de cena também não tá tão legal. E esse erro aqui eu deixei ele ocorrer porque eu queria que acontecesse para me explicar para você. Olha só, primeiro, a IA já errou aqui que ela colocou o carro sair andando, né? Mas aí ela fez aquela transição que eu acabei de falar antes, que é esse esmanhecimento, assim, que ele dá na cena, que é juntar duas imagens. E não ficou legal. Eu vou tentar salvar essa imagem, mas se não, eu recomendo ou eu vou fazer, na verdade, a transição, fazer um pouco melhor esse corte aqui, essa imagem. E aí a gente vê, usando o Nano Banana, e a gente vê como que a gente consegue aperfeiçoar isso. Mas eu vou tentar arrumar aqui no prompt. Muitas vezes a gente tem a questão da seed da IA, que é um momento ruim ali dela, né? A IA é generativa, então ela acaba às vezes gerando ou alucinando em algumas coisas. E é isso que a gente vê em alguns casos como esse. Também tem uma coisa que eu identifiquei, que talvez a IA não conseguiu fazer essa transição porque faltou tempo, ou seja, 4 segundos não foi o suficiente. E aí eu vou tentar colocar 6 aqui, pra gente ver se o resultado vai ficar melhor. Também alterei o prompt, então eu coloquei a cena dá um zoom no carro, na cena, mudando levemente a câmera para se encaixar na imagem final. Pronto. Vou tentar mandar isso aqui. Aproveitando esse momento que tá gerando,
E falando sobre esses problemas que a geração de vídeo pode trazer para uma cena, eu quero mostrar para você esse vídeo aqui que eu mostrei no comecinho do vídeo. No final eu vou deixar aqui ele por completo, que é esse momento aqui, ó, que sai com o carro, tá vendo? Olha só. E eu tô sendo bem sincero para você porque tem que mostrar a realidade, não é só mostrar como fazer e não mostrar os problemas que você pode enfrentar no caminho. Mas olha só, aqui eu quero te mostrar a importância da edição, porque percebe que, primeiro, o vídeo tá bem acelerado, acelera o vídeo, porque para ficar mais dinâmico, mas também você acelera o vídeo para pegar algumas imperfeições da cena ali e ocultar elas. E olha só, aqui nesse momento que a pessoa entra no carro e o carro sai, aí ela não estava conseguindo fazer o carro sair de ré. Então ela fazia o carro sair de frente, só que ela mudava o carro para fazer o carro sair de frente. E eu falei assim, pô, eu não vou ficar aqui gerando, até fazer a IA gerar, porque em algum momento ela iria fazer o carro sair de ré, né? Eu tinha que ajustar meu prompt, muitas vezes a gente erra ali no processo de criação e, pô, não existe prompt perfeito, sempre você tem que ir ajustando o teu prompt e testando os melhores resultados. Claro que com o tempo você vai pegando mais precisão na tua geração, mas nesse momento aqui eu não estava conseguindo fazer o carro sair certinho de ré. E olha o que eu fiz. Pronto, eu fiz um corte. Olha aqui. No momento o cara entrou no carro e o carro já saiu. Pô, você percebeu quando viu esse vídeo? Não percebeu. Eu peguei aquele vídeo que deu errado e aproveitei dele a parte boa. E pronto, ó. Tem algumas transições que realmente não vão dar certo, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, era pra cena estar entrando dentro da casa. Ele não entrou, né? Então a IA não tava conseguindo descer o drone e entrar dentro da casa. Então eu peguei e fiz um corte e uma transição e resolveu o nosso problema. Então, essas técnicas de edição de vídeo também são importantes para você ter um bom resultado com as IAs de vídeo. Vamos ver o nosso resultado aqui, inclusive. Olha só, fez o meu resultado, tá vendo? É o que eu queria, deu certo. Ah, ele fez um carro sair e entrar outro? Beleza. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar, ó. Eu pego esse momento aqui do vídeo e pum, e faço o corte da cena que eu quero, e a gente vai ter esse resultado. Ou eu poderia ajustar a imagem original para fazer, por exemplo, isso aqui, ó. E eu não quero prolongar esse vídeo, então por isso que eu tô fazendo dessa forma, tá? Mas talvez se eu quisesse fazer um vídeo um pouco mais profissional, eu faria um destaque, não da imagem de frente, para mim ter muito trabalho com a IA. Eu faria talvez um detalhe daqui, ó, dessa cena aqui do carro, né, dessa etapa, dessa parte, porque a IA teria que só dar um zoom. Não é o caso aqui, vamos seguir com o vídeo que a gente tem e depois a gente se vira na edição. Vou baixar aqui o que eu tenho, e aí tá faltando qual transição? Vamos olhar aqui no nosso áudio. Bom, a gente já fez essa, já fez a do carro, já fez o zoom da puta. Agora fazer apenas a transição dia aqui pra noite. Aí eu vou manter esse meu freeze frame aqui e vou colocar a imagem à noite. Olha só, que prompt simples. Transição gradual de clima e pôr do sol até chegar à noite. Aqui eu já coloquei a transição, porque eu acredito que a IA não vai viajar. Vamos ver qual vai ser o resultado. Olha só o nosso resultado. A IA fez aqui a minha transição de clima até o resultado final. Pronto, tá aqui na minha área de trabalho todos os vídeos que a gente fez aqui nessa cena. E olha só o nosso resultado, a gente tem o vídeo aqui dessa transição, tem esse outro, aqui o vídeo do render sendo feito, carro chegando, o zoom, aqui a câmera, que a gente falou, não ficou tão legal, mas vamos aproveitar. Também não quero prolongar esse vídeo, tá? Ficar ajustando, mas a gente tem que melhorar o prompt. E bora pra parte da edição. Apenas essa imagem aqui, ó, já daria um post no Instagram, entendeu? Eu já conseguiria fazer ali, ó, postar para meus clientes, para meus alunos, né, independente, esse vídeo. Por quê? Porque eu já tenho meu resultado aqui, claro que seria bom eu prolongar um pouquinho o final aqui para mostrar mais o meu render, mas olha só, eu já tenho a minha cena, eu poderia fazer o meu render só um vídeo apenas do carro andando, ou das vegetações mexendo, ou também esse vídeo aqui ó, ficou muito interessante, a transição de clima, olha que interessante, você às vezes faz um render à noite e um de dia para mostrar para o teu cliente você tem essa transição, você pode mandar no WhatsApp dele, ele vai achar bem interessante, isso aqui mostra bem a transformação da imagem, enfim. Só que bora para a parte da edição de vídeo, queremos ir além, queremos entregar algo superior para o nosso cliente. Galera, independente do editor de vídeo que você vá usar, você consegue chegar nos resultados que eu vou mostrar aqui. Eu vou usar um editor de vídeo mais fácil, que é o Filmora, mas existe CapCut, Premiere, After Effects, mas não é muito da área, né? Vegas, tem editores de vídeos gratuitos, como o CapCut é gratuito, até certo ponto. Você tem também o DaVinci Resolver, também um editor de vídeo gratuito. Se você usa o Canva, você consegue vir aqui ó, na criação, em editar vídeo, selecionar aqui uma resolução correta, ó, vídeo horizontal. Você também consegue fazer as mesmas coisas aqui usando o Canva, então não tem segredo. Você consegue fazer essa edição em diversos editores de vídeo e eu optei por editar nesse
nesse vídeo aqui, como é um vídeo simples, o nosso Filmora. E aí eu vou te mostrar aqui os conceitos de edição que eu vou usar, mas você vai ver que é um processo muito simples. Primeiro, vamos colocar aqui, organizar a nossa trilha. Então eu vou passar para cá o meu primeiro vídeo. Só tenho meu primeiro vídeo aqui, já consigo ver como ele ficou. Vou colocar aqui meu fone de ouvido para me escutar. Mas bora lá. Tem aqui meu vídeo. Bora pro segundo, que é esse aqui, transicionando. Olha só, então, olha como tá ficando. Ele pegou, renderizou a minha cena, jogou ela de lado. Eu percebi um detalhe aqui, que eu usei a imagem errada. Ó, tá vendo? Mas não tem problema não. Eu errei ali, mas beleza. Vou ter que fazer uma pequena transição. Só coloquei a imagem errada, mas vamos embora. Aí aqui, ó, a gente vai fazer o nosso zoom. Olha só, ele vai lá e vai dar o zoom na cena. Eu vou tirar todo o som de todos os clipes que a gente vai colocar aqui. E olha só, lembra que a gente falou que a gente teria que fazer a volta aqui, ó. Eu vou duplicar esse clipe, eu posso arrastar ele de novo aqui, ó. Vou selecionar ele aqui no Filmora. Eu tenho a opção aqui em velocidade, de velocidade revertida. E aí, ó, o que ele vai fazer? Ele vai ir e vai voltar pro lugar de origem. Pronto, a gente fez nossa transição aqui, foi e voltou. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte do carro, olha só. O carro foi, outro voltou, sem segredo. E bora fazer a transição reversa aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha só, vamos inverter. E quando o carro começar a dar ré, eu vou dar um corte. E aí eu já vou puxar essa cena que tá aqui. Beleza, ele vai dar um corte ali, ó, não vai ficar tão legal. Mas para fins educativos, tá muito legal esse vídeo. Vou aumentar aqui para você ver um pouco mais. Ah, eu esqueci essa aqui, né? Transição. Bora adicionar ela aqui no lugar errado. Pronto, pessoal. Basicamente está aqui a edição. Fiz uma edição bem simples. Algumas transições não vão ficar tão legais, mas você se atente nesses detalhes. Às vezes é necessário refazer algum vídeo. Isso acontece, faz parte do processo. Lembrando que a gente está usando aqui uma IA de terceiros, então não é uma IA do Widral, é o Vel 3, muito usado aí na edição de vídeos. A gente vai ter posteriormente no Widral o Kling, que também vai possibilitar essa edição de freeze frame, last frame. A gente já tem o Kling, mas não a opção de freeze frame, last frame deles, mas a gente vai colocar. Então você vai ter mais uma opção ali para gerar vídeo. E olha só, o que eu vou fazer agora, eu vou começar a acelerar o meu vídeo para a gente ter um vídeo mais dinâmico. Eu vou colocar aqui velocidade 3, todos os frames, para a gente ter esses momentos aqui mais rápido. Tem alguns momentos que eu vou colocar até em 4. Agora eu coloquei em 4. Aqui eu errei a imagem ali, então não vai ficar tão legal, mas vamos colocar uma transição. Pronto, gente. Coloquei uma transição aqui para ficar mais leve. Vou colocar aqui no zoom também 3. Na volta eu vou colocar já para ser uma volta mais rápida. Aí o que tá faltando aqui? Pô, tá faltando uma música, né? Tá faltando um áudio. Eu já vou puxar aqui um vídeo, uma música aqui que eu já tenho pronta, né? Mas aí você vai ter que viajar nas suas músicas. Coloquei essa música, isso foi a primeira que eu achei na minha pasta aqui de músicas. Só pra te mostrar, né, que você pode colocar uma música. Como também você pode fazer algo um pouco mais avançado, que vai dar um pouco mais de trabalho. Como eu falei, sempre vai depender do teu tempo, do empenho que você quer dedicar para esse projeto. E eu vou colocar aqui, ó, eu tenho algumas transições. Aí eu vou dar um exemplo de como a gente pode fazer essas transições. E você vai ver que esses sons aqui, esses efeitos sonoros, eles fazem total diferença nas transições. Aí você consegue baixar na internet essas transições. E olha só, então, ó, eu colocando esse tipo de transição, já consigo ter um resultado muito interessante, tá um pouco. Aí eu posso colocar aqui um barulho de carro chegando, né? Eu vou fazer apenas as transições simples pra gente ver como vai ficar. Puxar outra aqui, que é um barulho muito bom. Zoom de... Bom, pessoal, e tá feito o nosso vídeo, nossa transição. As minhas considerações finais aqui são que não é um processo simples de ser feito, mas é um processo totalmente possível. É algo que você se diverte fazendo. Não tem complicações, é basicamente edição e montagem e um pouco de conhecimento ali de uma criação de um roteiro que vai fazer sentido para você. Mas eu sugiro que você não deixe de fazer algo, talvez por ver um pouco de grau de complexidade, não deixe de fazer essa edição. Faça algo mais simples, comece fazendo o antes e depois do teu render, depois coloque um carro para cena, e aí comece a juntar essas imagens. Enfim, faz no teu tempo, vá aprendendo a chegar nesses resultados como a gente chega aqui. O nosso objetivo dentro do Widral também é facilitar esse caminho para você, então você vai ver a gente lançar diversas funcionalidades que vão encurtar esse caminho de criação de vídeo, fações, e você vai ver esse processo junto com a gente. Se você quiser saber mais sobre o Widral, você não conhece ainda, chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo. E também
eu vou deixar aqui para você no finalzinho desse vídeo alguns resultados que a gente chegou, que a gente obteve com esse tipo de criação de vídeo, um relacionado à arquitetura e outro nada a ver com a arquitetura. É interessante que você assista também. O Wedraw não é só uma plataforma de geração de render e vídeo, mas como a gente tem diversas funcionalidades aqui voltados para o arquiteto, o engenheiro e designer. Claro que outras áreas também conseguem aproveitar nosso gerador de vídeo. Enfim, upscale, a gente tem diversas funcionalidades que vão te servir com toda certeza. Acesse nosso site, confere todas as IAs que a gente tem aqui dentro. Como eu já mostrei, a gente não tem só Google, a gente tem IAs próprias, IAs de renderização, IAs de melhorias de vídeo. Pode ter certeza que o render V4 agora do Wedraw vai te surpreender. Assim como o Nano Banana está tendo uma qualidade excelente, o render V4 veio para competir com essa funcionalidade também. A gente tem algumas melhorias nessa IA que vão facilitar muito o teu workflow. Mas também você vai ter IAs de upscale, vai ter o Sora, que é a IA de ChatGPT. Você vai conseguir usar também o ChatGPT Image. Está um pouco ultrapassado nesse momento que eu faço o vídeo, mas a galera gosta de usar também. A gente tem Topaz, Magnific, enfim, diversas IAs onde você consegue clicar dentro do Wedraw. Além disso, você vai ter aqui os nossos renderizadores e as IAs que a galera que usa o Wedraw não larga. E é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, a nossa equipe sempre está disponível aqui no suporte para você conversar com eles, tirar suas dúvidas sobre o Wedraw, e você também consegue fazer um teste gratuito nas nossas IAs. É isso aí e valeu! Tudo isso foi feito dentro do Wedraw. Não tem segredo, só paciência.